Bíblia Sagrada. Vamos abrir essa leitura maravilhosa, que diz assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino do céu? Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino do céu. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior do reino do céu. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta minha me recebe, mas qualquer que se escandalizar um desses pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço um nó de azeite, e se submergisse na profundeza do mar. Amém. Aleluia. Vamos poder sentar. Glória a Deus. Jesus aqui, irmãos, ele estava ali junto com o discípulo e havia uma discussão no meio do discípulo para saber quem era o maior do reino do céu. Não sei por que o discípulo queria saber quem era o maior deles ali no reino do céu. Aleluia. Glória a Deus. Começaram será que é fulano, será que é cigano? Mas Jesus, ele falou assim, olha, ele pegou uma criancinha, colocou no meio deles e disse: qualquer que fizer como uma criança, este será o maior do reino dos céus. Qualquer que fizer como uma criança. Irmãos, portanto, nós vamos ver que o Evangelho não é quem faz mais. Aleluia. Glória a Deus. Que vai ser considerado o reino do céu. Aleluia. Não vai ser considerado aquele, aleluia, glória a Deus, que tem mais dons. É diferente daqui da terra. Porque na terra, né, irmãos, os que são mais espertos, os que são mais inteligentes, são mais considerados. Os mais simples não são considerados. Mas lá no céu não há essa divergência. Lá no céu não há. Do jeito que Jesus ama eu, ele ama você, ele ama todos numa igualdade só. Então Jesus estava mostrando para o discípulo que tinha que se tornar uma criança. Por quê, irmão? Porque a criança não tinha malícia. Não tem malícia. Já eles ali já estavam com malícia, querendo ser o melhor do céu. Querendo ser o maior do céu. Glória a Deus. Mas vai ser o maior, irmão, tem que tornar-se humilde. Vai ser, aleluia, vai ser até por uma consideração de se tornar lá embaixo. Então Jesus não deu para ninguém ali uma chance de dizer: eu sou o maior. Aleluia. Glória a Deus. Para ser o maior tem que descer. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós vemos que essa questão de ser o maior, ela sempre aumentou desde o começo da história bíblica. Aleluia. Se nós formos mais para trás, quando o Senhor falou assim: não, leva para os presentes para ungir na casa de Davi, que vai ungir para ser o rei de Israel. Aleluia. Glória a Deus. E Jessé tinha 7 filhos, irmãos. Na cabeça de Samuel, ele foi pensando naqueles que havia, né? Os mais grandes, Samar, Abinadab. Ele já foi naquele pensamento de ser aqueles grandes, né, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Que seja aqueles que já serviram o exército do rei de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Mas o pensamento de Deus não quer o nosso pensamento, não quer a nossa maneira de ser. Aleluia! Porque quem nos avalia é Deus, Ele que nos avalia.
Aleluia. Glória a Deus. Porque às vezes, irmãos, a gente fala, por que será que eu não consigo atingir certo degrau? Aí nós vamos ter que olhar, irmãos, o que está faltando para não atingir o degrau? Será que nós está faltando um pouquinho mais de descer? Está um pouquinho mais de descer, aleluia! Glória a Deus, ser mais humilde também. Aleluia. Eu estou falando isso porque é uma das crianças, né? Uma criança é uma coisa mais humilde que uma criança. Glória a Deus. Para nós procurarmos ter essa condição de humildade na presença de Deus. Irmão, quando chegou ali, que ele começou a analisar os filhos de Jessé, cada um primeiro que vinha, e eles eram assim, aqueles caras que serviam o exército, eram homens grandes, né? E fortes, boa aparência. Mas a primeira coisa que Deus falou no requisito para Samuel é que não olhasse a aparência. Mano, o reino de Deus não podemos olhar para a aparência. Porque o reino de Deus é construído pelas pessoas mais bonitas, pelas pessoas mais formosas, nem pelas pessoas mais inteligentes. Aleluia! Glória a Deus. Mas pelas que são humildes. Aleluia! Deus nunca procurou os maiores, os menores. Vamos falar de hoje dos menores, aleluia! Que muitos consideram menor, mas para Deus é diferente. Aleluia! Para Deus esses são melhores. Aleluia! Os discípulos ali, quando nós relatamos os discípulos, eles ficaram com a boca aberta, né? Porque eles queriam saber. Aleluia. Glória a Deus. Aí, irmãos, mas chegando lá, passou todos os filhos de Jessé, os grandes, os que estavam ali, e Deus não aprovou nenhum daqueles que passou ali. Ou seja, para ser rei de Israel, nenhum tinha sido aprovado. Samuel falou ainda, será que já tem ainda mais jovens? Mas quer dizer jovem. Ainda se não tem mais jovens, ainda tem um. Mas aqui está lá no campo. Ele não só mexe com ovelha. Ele trabalha lá, ele é pastor de ovelhas, só cuida das ovelhas. Aleluia. Glória a Deus. E Samuel falou, nós não saímos daqui enquanto não vi esses. E disse que ele era o melhor ainda do filho de Jessé, ele era o melhor. Aleluia! Glória a Deus! Então o povo pai estava desprezando aquele que era o menor ali, aleluia! Mas não despreza não, mano. Você é o menor, aleluia! Lá no céu, aleluia, você é exaltado. Glória a Deus! Assim, meu Deus, irmão, nós temos que fazer que uma criança, aleluia, para Deus, aleluia, Deus nos abençoar, para Deus, aleluia, nos crescer na sua obra, tem que se fazer como criança, aleluia, glória a Deus. E quando Jessé chegou, quando Davi chegou, o Senhor falou, é esse, aleluia, glória a Deus. Aqui eu vejo escolhido para ser rei de Israel. E ele foi ungido ali, mas não quer dizer que ele foi ungido, já saiu treinando sobre Israel. Não, aleluia! Ele precisou passar 40 anos para reinar sobre Israel. Pessoal, a dificuldade que é, aleluia, os processos que temos que passar. Nossas vidas, irmãos, aleluia, nós somos crentes, nós somos cheios de processos, né? Aleluia. Depois tornamos adolescentes, depois tornamos jovens, depois tornamos homens, aleluia. Glória a Deus, eu tenho que passar por um processo para atingir, aleluia, uma idade, ser idôneo na palavra, para poder, aleluia, Deus está nos direcionando algo mais grande na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. E se nós aqui almejamos algo grande, nós temos que se tornar igual a criança. Aleluia. Se nós queremos ser usados na mão do Senhor, teremos que se tornar como uma criança. Aleluia. Glória a Deus.
está vencendo, significa que Deus está vencendo. Sozinho você não vence, aleluia. Mas se Deus estiver com você, você vence. Aqueles gigantes de Golias estavam humilhando os filhos de Israel, como todos essa história. E ele, irmãos, aleluia, ele conhecia a força do poder de Deus, ele conhecia, aleluia, glória a Deus, que Deus tinha feito na sua vida, aleluia. Irmão, por isso que nós precisamos de processo, porque para nós vencer luta, nós temos que ter vencido nas lutas, aleluia, glória a Deus. Para nós vencer guerra, nós já temos que ter vencido outras guerras. Mas qual que foi as guerras que Davi venceu, aleluia? Porque lá no campo, irmão, aleluia, lá no campo, lá também se levantava, eram ferozes para querer matar as suas ovelhas. E ele lá, ele lutava com o leão, e matou o leão, por se matou o urso, aleluia! Glória a Deus! Nós não sabíamos a força do leão, uma força tremenda, e uma dívida forte para arrancar a garganta de alguém, né? O urso tem uma unha forte, onde ele taca a unha e arranca, ele faz um buraco, ele faz um raso, e Davi matou aquele. O urso matou o leão, aleluia. São processos que já estavam na vida, aleluia. E os filhos de Israel, irmãos, o que acontecia? Todos com medo dos gigantes. Ninguém se positava assim, olha, eu vou lutar com você. Jamais. Eu lutar com ele. E os gigantes zombava, aleluia, glória a Deus. Mas lá estava um menino, aleluia, que era usado por Deus. Aleluia. Não é pregador, como ele era usado por Deus. Vamos, Salmo Davi já escrevia lá no campo. Ele estava com as ovelhas, já escrevia o Salmo 23. Aleluia, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia, ele está aqui mais de 20 passos. Aleluia, lá Davi já escrevia esses salmos maravilhosos. Aleluia, então experiências com Deus já tinha muita. Ele chegou perante Saúl, irmãos, ele foi se identificar para poder lutar com o gigante. Mas o Saúl olhou para ele e falou: mas você é criança, bota lá na sua casa, você é criança. E ele começou a mandar: não, Saúl, Deus, eu sou assim, mas eu sigo o Deus de Israel, o Deus, aleluia, glória a Deus, Criador do céu e da terra, aleluia, eu sigo esse Deus maravilhoso. Aí contou a história que ele matou o leão, matou o urso. Aí Saúl falou assim: então tá bom, vamos pôr as armaduras assim. Deu um soldado e colocava a armadura, era uma proteção dele. Aleluia. Irmãos, e Saúl colocou aquelas armaduras, mas as armaduras, irmão, não serviam para Davi, porque ele era muito pequeno, e as armaduras não encaixavam dele. Ele pegou: olha, eu vou tirar essas armaduras que eu vou ser armadura. Aleluia. Irmãos, o cristão não precisa de armadura do mundo. O cristão precisa das armaduras de Deus. Aleluia! Não é a armadura de Deus, é a oração. Aleluia! Glória a Deus. É o jejum, a oração de Deus do crente. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, é a adoração a Deus. Aleluia! A busca a Deus. Aleluia! Essa é a armadura do cristão. Não tem armadura melhor. Você está dando uma casa, eu estou protegido. Porque eu tinha na minha casa, eu tenho um pitbull. Aqui vai guardar a minha casa, eu não fico tranquilo que nada, padrão chega e mata o pitbull. Aleluia. Mas põe Deus ali, quero ver ele entrar. Põe mãe na tua casa, quero ver alguém entrar. Aleluia. Deus, não precisa de alarme aqui, que vai largar, o policial vai ver. O padrão chega com a pitbull alarme, você entra na sua casa, mas põe um monte da menina, aleluia. Põe aleluia, o olho na tua cara. Põe aleluia, Deus na tua cara. Quero ver como entrar. Porque ali estão protegidos pelo Senhor. Falando de proteção, irmãos, olha como é a proteção de Deus. Olha como é a proteção de Deus. Quando foi descer ali a praga das, não sei se foi a série, não acontece da praga do Egito, era para vir sobre Israel.
Mas a casa que tínhamos um guarda-costas, o sangue do cordeiro, lá a morte não entrava. Mas as que não tinham, a morte vinha levar o primogênito daquela casa. Então todos os irmãos que estavam por trás da casa passou a morte ali e não levou ninguém, porque estava o sangue de Jesus estava na porta, ali estava protegido, aleluia, glória a Deus. Está na tua casa, Jesus está na tua casa, está na tua família, está no teu serviço, glória a Deus, está na tua vida, aleluia, glória a Deus. Então você está protegido, aleluia. Uma proteção maior que o sangue de Deus, que é Jesus na nossa vida, aleluia, glória a Deus. E Davi foi para outros, não sabe que, glória a Deus, como é que é a história. Se ele fosse pegar uma espada, com certeza ia ser difícil, talvez ele aproveitasse para pegar a espada. Ele dava para espada, ele não era guerreiro, ele não era habilitado para lutar com espada, mas ele era espiritual. Glória a Deus, ele conhecia o poder de Deus, ele conhecia, glória a Deus, a força do Espírito Santo. Aleluia. E ele foi lá, irmãos, no rio, pegou as pedras, aleluia, que elas representavam, aleluia, as pedras representavam o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Para nós vencer na vida, irmãos, aleluia, glória a Deus. Uma força grande na nossa vida é o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo na nossa vida, é a nossa grande força que você tem na tua vida para derrotar as grandes. Para derrotar, aleluia, glória a Deus, as forças do mal, as forças que vêm que nós estamos conhecendo, aleluia, glória a Deus, mas o Espírito Santo na nossa vida e nós vencemos, aleluia. E diz irmão que uma daquelas pedras, não precisou tirar, ele pegou 6 pedras, mas uma só, ele derrubou o gigante, aleluia, glória a Deus, muito foi atingido, e um foi o poder, aleluia, a força de Davi, a força do Espírito Santo, glória a Deus, aleluia. Não importa, irmãos, o tamanho da pessoa. Não importa, o importante é que nós temos, aleluia. E nós necessitamos humildes, deixando Deus trabalhar de Deus na nossa vida, aleluia, glória a Deus. Nós temos que deixar Deus fazer, nos direcionar, aleluia. Glória a Deus. Nós vemos irmãos que Davi não precisou, aleluia, muita coisa para conquistar. Davi não cantou assim, aleluia, sendo rei, já ungido por Deus, aleluia. E Saúl vivia, já era rei ali, aleluia, mas o tempo dele já tinha passado, mas ele suportou, aleluia, glória a Deus, até ter a oportunidade de se reinar sobre Israel. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Diz que Saúl, uma certa vez, voltava lá e era possuído pelo espírito mal. Irmãos, toda vida que se sai da presença de Deus, Saúl começou a ver, começou na presença de Deus. Aí depois ele começou a fazer coisas que Deus não se agradou do que ele fez. Primeiro consultar feiticeiros, depois Deus mandou ele destruir todas as reis, destruir tudo. Ele trouxe o rei, trouxe os utensílios que ele tinha, aleluia, glória a Deus, desobedeceu a Deus, aleluia, e ele saiu fora dos planos de Deus, aleluia, glória a Deus, e se retirou desse com o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo se retira, irmão, o Espírito mal vem. Então, ele não tinha mais o Espírito Santo com ele, aleluia, mas o Espírito mal se aproximou dele. Surgiu aleluia, Saúl, violento, Saúl, que não tinha prazer, não tinha alegria na vida, todos aqueles que não tinham, o Espírito Santo não dava na vida dele, assim, sofrendo os prazeres, aleluia. Mas aí alguém falou, será que quem conhece alguém que sabe tocar o instrumento? E indicaram Davi a tocar o instrumento. E Davi foi lá tocar o instrumento. E diz que quando Davi tocava naquela harpa, o Espírito Santo não lá. Saúl ficava calmo. Olha, irmãos, aleluia. Não é gostoso, irmão, a presença de Deus. A presença de Deus não faz mal. A presença de Deus, aleluia, glória a Deus, elimina, aleluia,
a cura do inimigo, aleluia, um está dentro, aleluia, o mal sai, a doença sai, glória a Deus, o inimigo sai, aleluia, glória a Deus, a dificuldade sai, porque Deus está na tua vida, Ele vai te direcionar, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, vendo aí todo esse trabalho, toda essa movimentação, aleluia, de Davi, começou a seu trabalho criança, aleluia, até chegar a luta, né? Ele estava aí já com os 40 anos, ele estava vindo sobre Israel, aleluia, no céu. Mas aí, até aí, ele teve chance de eliminar a saúde. Mas ele não eliminou, porque Saúl era um rei que ele considerava um pai. Aleluia. Mesmo Deus tendo colocado ele, ungido ele, se considerava Saúl um pai. E teve a chance de tirar a vida, mas ele falou: não vou tocar no filho. Não vou tocar no filho. E não tirou a vida de Saúl. Aleluia. Deixou que Deus fizesse isso. Olha a humildade dele, né, irmão? Isso é muita humildade. Isso é Deus na nossa vida. Isso é outro, irmão. Aleluia. Mas eu vou tirar a vida dele logo por ser rei sobre Israel. Acabar com a vida dele, eu já posso reinar. Mas não é assim, irmão. Aquele que teme a Deus, aleluia, glória a Deus. Ele pensa duas vezes a realizar qualquer coisa, porque Deus está na vida dele, aleluia. Ele pensa, aleluia, duas vezes, porque ele sabe que do que Deus nos agrada de uma coisa, aleluia, nós vamos passar por processo. Aleluia! Nós vamos fazer aquilo que Deus se agrada. Quem tem que fazer aquilo que agrada ao Senhor, agrada a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Que não agrada a Deus, não tem que deixar de lado. Aleluia! Porque nós somos irmãos. Aleluia! Nós somos vasos. Nós somos para ser usados. Aleluia! Na mão do Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Somos pessoas para ser usadas na mão do Senhor. E Deus não usa vaso de qualquer poder. Deus usa vaso, aleluia, glória a Deus, que obedece a Ele. Aleluia, glória a Deus. Vaso, aleluia, que dá lugar para Ele. Aleluia, para que Ele possa trabalhar. Porque o Senhor, aleluia, Ele não chega nos obrigando. Aleluia, glória a Deus. Ele deixa que nós abrimos a porta. A nossa porta está aberta para ele entrar. O Espírito Santo abre a porta e ele entra e diz que ele vai explorar. Ele entra e embora e se acende junto conosco. Aleluia! Glória a Deus, ele cearei contigo e você comigo. Aleluia! Glória a Deus. Deixa Deus entrar na tua vida, porque Ele vai ser com você. Aleluia! Ele vai andar com você. Nós vemos só para o irmão também, o jovem também, irmãos. Aleluia. Talvez você vai ver no capítulo 6 Gideão. Aleluia. Glória a Deus. Gideão era da família, das tribos de Manassés. Nós vamos falar de outro, irmãos, que ele era considerado, a tribo de Manassés era considerada a menor tribo. Aleluia. Das outras tribos, era a tribo menor, e aleluia, Gideão era daquela tribo ali de Manassés. Mas havia um problema, no Israel naquela época, um povo que estava afastado de Deus, um povo que não buscava a Deus. Aleluia, glória a Deus. Um povo que buscava a Deus só por saber. Se hoje começasse a ter fartura nas coisas, ninguém ia buscar a Deus. Mas como tinha fartura, ninguém buscava a Deus. Todo mundo vivia uma vida feliz, nossa, aleluia, uma vida sem buscar mais a Deus, aleluia, sem buscar o Deus de Israel, sem ir, aleluia, nos cultos, sem ir na presença de Deus, aleluia. Aí vinha o saber, vinha as dificuldades, aleluia. Diz que as outras, como as outras tribos ali, que eram contra as tribos de Israel, e ali saqueavam os mantimentos dele. Mas Gideão, irmãos, que ia levar o trigo e ia para lá no lagar, que não era um
lugar certo de maior trigo, mas ele ia lá no lugar, aleluia, glória a Deus. E Deus viu que achou nele, achou graça dele, glória a Deus, achou graça do que ele estava fazendo. Aí anda o trigo no lagar. Irmãos, Deus nos olha e nos contempla. Ele contempla o nosso coração. Ele contempla o desejo do nosso coração, do que nós estamos fazendo. Aleluia. Glória a Deus. E o anjo pregador dele. Aleluia. Ele falou. Mandou ele ir vai dessa tua força. E ele começou a falar que ele era a menor tribo de Israel. Aleluia. Mas não sabia porque havia tanta luta. Aleluia. Porque as outras tribos estavam, aleluia, glória a Deus, invadindo ali as plantações deles. Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus falou, olha, Gideão, você é varão valoroso. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, que coisa gostosa Deus falar. Você tem valor. O homem não te dá valor, mas Deus te dá valor. Deus. Oh, glória a Deus. Ele está te vendo, aleluia. Ele está te contemplando. Ele já conhece o teu valor, aleluia. Glória a Deus. E ele sabe a hora que usar você, aleluia, glória a Deus. Usar esse talento, esse dom que você tem ali. Aleluia. Talvez o homem não tenha enxergado, mas Deus está vendo. Glória a Deus, aleluia. Mas certa vez, irmãos, eu concluí uma almoço, eu tinha umas 10 posições assim. Eu falei, vou parar de compor porque eu não gosto dessas posições, só eu mesmo faço aqui. Mas um dia eu estava quando chegou um profeta, ficou na minha mão, né? Olha, não para não, hein? Não para não, que eu vou aperfeiçoar. Não para, que eu vou aperfeiçoar. Eu achei que Deus não estava vendo. Deus estava vendo o que eu estava fazendo. Aleluia. Glória a Deus. E quem falou que ia aperfeiçoar foi Deus. É porque a gente, irmão, às vezes, aleluia, nem confia. Aleluia, não vou porque não tem confiança. A gente perde a confiança. Também lá, Deus, talvez você tenha talento ali. Aleluia, mas eu não vou para o expor, não. Aleluia, glória a Deus. Fica com medo de expor. Não, irmão, expor, se você tem algo aí. Expõe para Deus que Ele está vendo. Aleluia. Glória a Deus, Ele está contemplando. Aleluia, o que falta Ele vai, aleluia, compensar a tua vida. Glória a Deus. E Gideão, irmãos, Deus chamou para que ele pudesse livrar o povo das mãos dos medianitas, que eram aqueles que invadiam as plantações, invadiam o povo de Israel. Aí Deus também não se agradava daquilo que eles faziam, não. Aleluia. Deus permitia por falha de Israel que buscava ele. Havia uma permissão de Deus, mas Deus queria que ele parasse, que os medianistas, aleluia, parassem de fazer isso. E Gideão, irmãos, aleluia, ele disse que ele vai. Ele fez prova, ele fazer prova para ver se Deus era com ele mesmo. Aleluia. Mesmo quando tinha aparecido, já tinha falado para ele, aleluia. Quando ele estava longe, irmãos, aquela voz do Senhor diz ali que é uma ação, aleluia, do Espírito Santo, para falar para ele. Diz que é o povo de Deus que vinha ali falar para ele. Aleluia. Glória a Deus. Ele transformava ali e falava para ele. Gideão. Aleluia. Aí Gideão começou a fazer prova, Senhor, vou pôr aqui esse amor. Se amanhã ele não se olhar em cima, eu sei que está comigo. Fazendo prova de Deus. A gente não pode ter dúvida, mas pode fazer prova de Deus. Porque ele falou, vai com prova de mim, não vai com prova de Deus. Então, não prova nós podemos fazer, só não podemos, aleluia, glória a Deus, que se diz, não acreditar, não crer, não fez promessa. Só cria se diz os cravos. Não é que estava, os cravos ele não cria. Aí Jesus botou os cravos aqui. Os cravos, sou eu mesmo, Jesus aí, porque nem eu quero Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aí, irmãos, do jeito que Gideão pediu, outro dia lá em cima, não sei se olhar. Aí ele ficou ainda naquela dúvida, será que Deus está vendo? Senhor, só mais uma vez eu quero ver. Só mais uma vez, aleluia.
Não se irrita comigo, Senhor. Mas eu quero fazer mais por dentro. Agora eu quero que ensine a ter sempre embaixo do olhar. E no outro dia ele foi lá. Do jeito que ele falou, estava. Ensina sempre embaixo do olhar. Aí é Deus mesmo o negócio. Aleluia! É Deus mesmo guardado na vida. Aleluia! É Deus mesmo querido. Você na batalha. E disse, irmãos, que iniciou ali com 32 soldados. Deus olha de Deus. É muito, hein? É muito de Deus. É muita gente. Ah, Senhor, mas os pequeninos são muitos. Bom, eu não preciso muito convencer o meu adversário, o nosso adversário. Ele precisa da nossa fé. Ele precisa da nossa coragem. Glória a Deus, aleluia. Porque quem vai fazer é Ele. Não é nós que fazer, é Ele que vai fazer. Ele falou assim, ó, vai lá. Aquele que beber, com a mão na boca aqui, ó. Esse aí é covarde, não vai dar. Agora aquele que beber, se olhando, ligeiro. Esse. Sei que ali os ficou, diminuiu um pouco, né? Eu sei que por tudo ficou 300 soldados. 300 para vencer aí. A quantidade é enorme de israelitas, irmãos. Aleluia. Com os olhos que nós temos hoje, eu poderia dizer, irmãos, aleluia, não pense. Não pense. Talvez se Gideão não tivesse feito prova com Deus, talvez ele nem ia vencer. Mas ele vai comer, tinha feito prova e falou: eu vou com esses 300 meus e vou vencer. Aleluia, glória a Deus. Você é um Gideão, você que está aqui. Aleluia, glória a Deus. A tua força é pequena, mas o Deus que você tem é grande, aleluia. Irmãos, e não precisou de muita coisa, irmãos. Foi o barulho dos tambores, aleluia. Glória a Deus, que eles venceram aquela guerra. Glória a Deus. Aleluia. Foi com o barulho do tambor, aleluia, que eles venceram aquela guerra. Não precisou, aleluia, glória a Deus, de muita gente, aleluia. Não precisa de muita gente passando Deus. Deus está aqui, vamos dizer isso para você nesta noite, que Deus está na tua causa, no teu problema, aleluia, glória a Deus, que você não está só. Aleluia. Vai nessa tua força. A força de Jesus Cristo na tua vida. Vai nela. Aleluia. Você vai vencer esta guerra. Aleluia. Porque, irmão, nós travamos essa guerra com o inimigo. Glória a Deus. Mas não estamos vendo o inimigo. Assim, eu não estou vendo o inimigo. Nós falamos hoje mais com espada. Mas é a luta para aqueles que nós não conseguimos ver. Mas nós sabemos que isso não ir. Fazendo mal, né? Glória a Deus. Aleluia. Passar por de Wilson, aleluia, irmãos, continue nessa luta, glória a Deus. Hoje eu curso com as crianças, vamos descer como uma criança, vamos se fazer como uma criança, como nós vemos aqui no capítulo 18.